Vamos nos aprofundar mais no estudo dos pseudocódigos, que é uma das fases mais importantes do algoritmo. O que seria o pseudocódigo? É a forma semelhante à que se usa nos programas de computadores. Por quê? Permite a tradução de algoritmos para a linguagem de programação e é a combinação da forma narrativa, com que a gente fala naturalmente, com o diagrama de blocos, que são os fluxogramas, descritos em formas de símbolos gráficos. Para escrever os pseudocódigos, devemos lembrar-se das etapas de construção dos algoritmos. Quais são? Primeiro, a gente entende o problema, compreende esse problema, lê várias vezes até entender o problema em si. Identifica e separa as etapas de entrada, é o que o usuário vai entrar no sistema, vai alimentar o sistema com os dados para poder gerar o processamento e assim a saída. Então, lembre-se sempre dessas fases, entrada, processamento e saída. E assim a gente define a sequência de comandos já que estão mais próximas da linguagem de programação. E como ficaria a representação de algoritmo? Primeiro, nós vamos dar o nome ao algoritmo. Depois, nós vamos declarar as variáveis de entrada, processamento e saída. Aqui, nessa declaração de variáveis, eu vou explicar mais para frente o que são variáveis e como nós vamos declará-las. Damos início ao nosso algoritmo. Escrevemos logo abaixo o corpo do algoritmo, contendo as etapas de entrada, processamento e saída. Os comandos aqui são inseridos e damos fim ao algoritmo. Para o estudo de algoritmos, precisamos deixar bem claro o que é uma variável. Variável nada mais é do que uma área da memória RAM destinada a guardar dados. Seu valor pode variar com o tempo, durante a execução do programa. Precisa ter um nome ou identificador, um tipo de dado associado a ela, que é o tipo da variável, e a informação que ela armazena. O identificador serve para diferenciar a variável das demais, por isso deve ser único para cada variável. Neste exemplo, nós temos aqui três variáveis: total, produto e quantidade, sendo que produto e quantidade são as nossas entradas, como visto anteriormente, e total é a minha saída. Então, no quadro ao lado, você pode verificar que nome e idade são as nossas variáveis. E quando o usuário digitar lá no programinha, no sistema, vai ser o quê? O conteúdo dessa variável, o registro. As variáveis carregam um tipo de dado associado, como vamos ver a seguir. Quais são os tipos de dados? Nós temos aí os dados numéricos, literais ou caractere e os dados lógicos. Para os tipos de dados numéricos, nós temos aí os números positivos e negativos, subdivididos em inteiros e reais, que é o mais importante para a gente trabalhar aqui na construção dos algoritmos. Os inteiros não possuem casas decimais, podem ser negativos ou positivos. Exemplo, -1 e 1. Os reais englobam todos os números fracionados ou não, positivos e negativos. Exemplo, -1, 1, 3,52. Verifique aqui, neste conjunto, que nós temos aí os números reais englobando todos os outros números. Então, na dúvida, a gente sempre vai usar o real. Por quê? Porque eu sei que ele engloba todos os números. Agora, se eu precisar de usar o inteiro, eu uso também. É devido a estar ocupando menos espaço na memória RAM. Então, para esses casos aqui, quando eu tiver dúvida, eu uso o real. Real serve para todo tipo aí de número. Agora, para eu economizar memória RAM, eu devo usar corretamente aí, quando for inteiro, quando for real e assim por diante. Nós temos também o tipo caractere. O que o tipo caractere armazena? Dados alfanuméricos. O que são dados alfanuméricos? Letras, símbolos,
números, tudo que a gente tem no teclado armazena. Só que eu não posso fazer cálculos com eles, tem que lembrar disso. Eles são representados inicial e final com o símbolo de aspas. A gente também vai ver isso na construção dos nossos algoritmos mais para frente. Veja esse exemplo agora. Eu tenho aí 3 posições da memória RAM, contidas com o identificador nome, idade e salário, onde o nome é a variável do tipo que? Caractere. Idade é uma variável do tipo inteiro, salário é uma variável do tipo real. Ou seja, o que eu vou armazenar dentro dessas posições da memória RAM? Vou armazenar os dados que o usuário vai ter que digitar durante a execução do programa. Então, são dados aí, como, por exemplo, o nome. O nome ele digitou Rafael, que é a informação, ficou armazenado lá. 55 é a idade que foi digitado pelo usuário, ficou armazenado dentro de idade. 1250 é o salário, é o registro do salário, que ficou armazenado na caixinha salário, que é uma variável. Então, neste exemplo aqui, ilustra bem certinho, né, o que seria essas posições da memória RAM, identificadas pelas variáveis e os seus respectivos registros. Os registros, essas informações, então, são o que o usuário vai digitar durante a execução do programa. Nós, programadores, deveremos aí colocar os identificadores na construção do algoritmo. Nome, idade, salário, que são as nossas variáveis. O processo de criação de uma variável é chamado de declaração de variável. As variáveis devem ser declaradas no algoritmo antes de serem utilizadas, pois a declaração das variáveis permite que seja reservado um espaço na memória RAM para o dado que vai ser armazenado e utilizado. Quando você for declarar as variáveis, tem que prestar bastante atenção nas regras de declaração. Quais são essas regras? Primeiro, os nomes das variáveis devem sempre começar com uma letra, nunca com um número ou com um símbolo especial. Nomes compostos devem sempre ser separados por traço ou hífen, como por exemplo, preco-venda, coloquei junto, preco-venda e preco_venda. Perceba nessa situação que eu não estou colocando acentuação e, como é uma palavra composta, eu estou unindo com um traço. Toda variável também possui um tipo associado, como eu já expliquei anteriormente. Pode ser tipo numérico, que são os reais inteiro, lembrando que os reais englobam todos os números do conjunto numérico. Caractere pode ser qualquer tipo de letra, número, símbolos especiais. Então, todo tipo de letra que vocês têm no teclado ou caracteres especiais podem ser do tipo caractere. Ou lógico, verdadeiro, falso e assim por diante. Devemos também levar em conta que não podemos usar palavras reservadas na linguagem. O que são essas palavras reservadas? São palavras que a linguagem própria usa. Então, por exemplo, eu não posso lá na linguagem Visual G usar início, fim do algoritmo, porque são palavras próprias dessa linguagem, é nativa dessa linguagem. Então, vai dar erro na execução do programa. Os nomes das variáveis devem ser autoexplicativos. O que seria autoexplicativo? Se eu estou calculando, por exemplo, preço vezes quantidade, então eu vou usar preco para variável e quantidade também para variável. Fica mais fácil da gente enxergar depois algum erro, fica bem autoexplicativo aí a construção do nosso algoritmo. Não podem ser usados também caracteres e símbolos especiais, acentuação, como eu já falei para vocês nos slides anteriores. Para declararmos as variáveis, lembre-se que teremos que ser no início do programa, porque elas já ocupam espaço na memória RAM. Então, para isso, qual que é a sintaxe que vamos usar?
a variável, o nome da variável e um tipo dela associado. Quais são os tipos? O que ela vai conter dentro dessa variável? Se é tipo numérico, se é tipo lógico, se é tipo caractere. Então, aqui eu tenho embaixo alguns exemplos onde são aplicados as variáveis com seus tipos de dados. Então, tem temperatura, real, do tipo real. Então, o usuário só vai poder digitar aí números reais dentro da temperatura. Número de aulas é do tipo inteiro. Lembre-se que quando for inteiro, não pode ter o quê? Casas decimais. Então, ele vai receber só números inteiros, positivos ou negativos. Nome e endereço do tipo caractere. Lembre-se que a gente não pode fazer cálculos com o tipo caractere, mas pode aceitar sim números, só não pode fazer cálculos depois. E aqui, para o tipo lógico, tem uma opção, uma situação. Isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente quando formos entrar em condicionais. Diferentes das variáveis, nós temos também os tipos constantes. O que são esses tipos constantes? São aqueles valores fixos dentro aí dos cálculos do meu processamento. São tipos numéricos, caracteres e lógicos. Não mudam durante a execução do programa. Então, nós temos aqui constantes do tipo numérico, 15, 20, 250. Esses valores não vão mudar na fórmula ou na execução do programa. Então, ele não é tido como uma variável que varia durante a execução do programa. Ele é constante, ele é fixo. Constantes do tipo caractere, Maria, Avenida São José e assim por diante. Constantes lógicos, nós temos aí verdadeiro ou falso. Então, constantes são valores que não se alteram, são fixos.